ele é um número mundial registrado no IANA que diz que você é um provedor dentro da rede de internet. E aí, quando você faz isso, você passa a ter direito a blocos de IP para os seus clientes. Para fazer o AS hoje, você entra no registro BR, que fica dentro do NIC BR, e ele custa, de acordo com o tamanho do bloco, entre 3 mil e 5 mil reais. Não é obrigatório para começar, mas é interessante quando você quer expandir a sua rede, porque se você não tiver os seus próprios IPs, você vai ter que contratar do seu provedor ou vai ter que fazer NAT. E a gente tem alguns problemas de NAT dependendo do serviço que o seu usuário tem. De equipamentos, a gente tem roteador é o principal equipamento, ele é o equipamento que vai distribuir a internet para os seus clientes, ele é o equipamento que vai interligar os seus clientes na sua rede local. Você vai precisar de um servidor para armazenar os dados. Com a LGPD, a situação ficou um pouco mais séria, o provedor ele tem que registrar quem é o usuário que está acessando aquele IP naquele horário para questões de segurança, de controle de dados e tudo mais. Então, minimamente, vai ter que ter um servidor. E você vai ter equipamentos de acesso. Equipamentos de acesso é definido por que tipo de internet você quer prestar. Eu vou ser um provedor de rádio, eu vou ser um provedor de fibra, eu vou ser um ADSL, eu vou usar satélite. Cada tipo de tecnologia vai ter um equipamento diferente. Antena, modems, fibra, essas coisas. E último, a gente tem o CPE. O CPE é aquele equipamentozinho que está na casa do cliente. A gente normalmente chama de modem. Esses equipamentozinhos eles servem para demarcar o seu cliente. Então você sabe onde ele está, se ele está ligado, quando que ele está consumindo. E hoje o mercado é basicamente chinês. Hoje a gente tem Xiaomi, Huawei, TP-Link, D-Link, tem vários equipamentos nesse sentido que operam para esse mercado. Então, isso é minimamente que você precisaria de equipamentos para atender uma rede de telecom. Monitoramento. Hoje a gente tem soluções, tanto abertas quanto pagas, de monitoramento de tráfego. Você tem que saber quando seu cliente está consumindo, se ele está dentro da banda, se ele está fora da banda, se a gente precisa comprar mais internet, se está tendo engargalamento. E aí você tem CART, Nagios e Singa, cada um desses serve para esse tipo de monitoramento. Você também tem ferramentas de caching, como Squid, Nginx, Vanish, para otimizar o seu tráfego, para melhorar o que o seu cliente quer. E para melhorar e otimizar, você também tem CDNs. Então, por exemplo, a Telebrás, que é a empresa que eu trabalho, a gente tem, por exemplo, a CDN do Netflix. Então, você tem o equipamento do Netflix dentro da sua rede que grava o que é mais consumido. Então, quando o seu cliente pede para assistir a série que está no momento, ele não tem que baixar do servidor da Netflix, ele baixa do seu. E isso gera menos custo para você e melhor qualidade para o seu cliente. Para prestar serviço de internet, você tem que comprar internet. E essa é a parte mais curiosa quando você começa a mexer nesse meio. Por quê? Mesmo um provedor grande, que a gente fala, mesmo um provedor Tier 1, ele vai precisar se conectar nas outras redes. A ideia da internet é que todo mundo esteja ligado em todo mundo. E para isso, você precisa desse tipo de conexão. Como é que você faz? Se você for pequeno, você compra de um provedor. A Telebrás ela é uma empresa do governo, ela é uma empresa estatal, que foi criada para atender essa demanda. Então, a gente vende internet para provedor. A gente só atende provedor e governo, não vende internet para o público particular, privado, né? E a ideia é que você adquira essa internet e você distribua para os seus clientes de acordo com a sua demanda. A Uzi, que foi quem me convidou para fazer essa palestra, ela tem atendimento B2B para provedores em praticamente todas as capitais, em todos os pontos onde tem PTT, e ele atende para usuário final na região de Salvador, Aracaju e região do Nordeste. Um grande diferencial que o seu provedor pode oferecer para você é redundância, segurança. O cara te oferece um link, mas ele te entrega 2 rotas diferentes de internet para garantir que se uma rompa, se tem um rompimento de fibra, se tem um corte de cabo, a internet continue funcionando. Proteções, anti-DDoS, IPS, essas coisas também é um diferencial,
mas principalmente preço. Preço é uma questão de mercado. Hoje, o preço do giga de internet para prestar esse serviço gira da ordem de R$ 4, R$ 5, dependendo da região. Então, a gente está falando de 5 mil para 1 giga. E aí, com esse 1 giga, você vende para os seus N clientes baseado em otimização de banda. Então, é um mercado que assim, tem muito potencial para crescer. Essa é a rede da Telebrás, da empresa do governo. A gente tem o satélite. Nosso satélite foi lançado 5 anos atrás, é o SGDC, Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas. Ele é um satélite que metade dos equipamentos dele são do Exército, em banda X, e a outra metade é em banda Ka para atender a população. Então, o que está em amarelo aqui é a cobertura do nosso satélite e o que está em azul é a nossa rede de backbone. É como se fosse a espinha dorsal da nossa internet. Aí, a partir de cada um dos pontos dentro dessa rede de fibra, a gente cria uma conexão com um cliente ou com uma malha, com um ponto de troca de tráfego, alguma coisa assim. É uma palestra bem rápida, ela é bem para abordar assim, dinamicamente o que é internet, o que a gente faz, o que a gente pode fazer. Normalmente eu faço uma breve apresentação e em cima disso eu abro para perguntas, se alguém tiver perguntas sobre como é que funciona a internet, como é que funciona o satélite, o que acontece nesse mercado. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou aberto a tirar dúvidas sobre mercado potencial, como é que funciona na prática. Todo mundo com vergonha. Não, tranquilo, sem problemas. Deixa eu colocar meu contato. A gente foi patrocinador da Campus Party de 2017 a 2018 pela Telebrás. A gente parou porque ela foi colocada na lista de privatização, a gente virou dependente, então muda um pouco a mecânica e a gente parou de patrocinar. E uma coisa legal da Campus é que a gente entregava links de 20, 40, 50, 60, dependendo da demanda, da quantidade de inscritos, até 100 GB de internet. Então, assim, a gente entregava para uma Campus Party internet suficiente para cobrir algumas pequenas cidades, não uma pequena cidade. E com heavy users. Na época que a gente fez a CPBR 10, a gente colocou o painel que mostrava o consumo de dados do evento, e era engraçado, porque o pessoal veio falar, vou tentar aumentar o gráfico, e a gente viu o consumo, e o pessoal que estava consumindo assim, no limite de capacidade de tráfego do que a gente tinha determinado, e assim, funcionou super bem. É uma experiência bem legal. A gente fez, como eu falei no início, eu participei de Campus Party em São Paulo, Brasília, Salvador, Rondônia e Minas, Belo Horizonte. E assim, a gente trocou muita ideia. Eu conheci galera assim, mais nova que eu, na nossa idade, que trabalhava em provedor ou que tinha um pequeno provedor local. Então, assim, é uma experiência super interessante você conversar com alguém que está no mercado que fala, cara, gostei dessa dica, ou realmente é assim, ou uma coisa que eu achei muito engraçada conversando com esse pessoal é que os pequenos provedores, eles têm um WhatsApp que eles trocam ideia entre si, reclamam dos vendedores, reclamam do mercado, comentam sobre o mercado. Então, assim, é uma área que é muito interessante de se trabalhar. Hoje eu trabalho na parte de análise de dados, eu trabalho com quem são os nossos clientes, quanto que o mercado está cobrando, quanto que a gente tem que cobrar. E é uma experiência muito legal. Telecom é uma área assim, que não vai parar, porque a gente depende disso e dá muito trabalho. Na minha palestra antiga, eu fiquei triste, porque na nova não tem. Eu tinha uma foto de uma coisa engraçada, que é uma foto de um tubarão mordendo um cabo de fibra ótica submarino, que é uma coisa que acontece de verdade. A gente tem cabos saindo do Brasil, indo para os Estados Unidos, a gente tem um cabo sendo lançado do Brasil e Europa. Então, assim, o grande desafio de telecom é que a gente tem que levar as coisas de um lugar para o outro fisicamente. Na época da Copa, a gente tinha fibras óticas que passavam entre os estádios e os centros de distribuição, e
E é um problema. Já aconteceu no ano véspera da Copa, que estavam aquelas obras grandes nas capitais para atender a demanda, a gente teve um rompimento de fibra em que uma escavadeira rompeu as fibras de todos os provedores que passavam naquela região, porque todo mundo passava no mesmo duto. Então não foi, caiu a gente. Não, caiu a gente, caiu a Oi, caiu a Vivo, caiu o provedor local, porque o cara simplesmente cortou a fibra e está numa obra. Não é, ele cortou, foi um acidente, a gente vai ter que arrumar. Não, a gente tem que esperar o cara terminar o que ele está fazendo para a gente voltar. E essa é a maluquice de telecom, tem umas histórias engraçadas sobre isso. Numa situação dessas, você lança uma fibra suspensa de emergência, você pega as duas caixas, uma antes e uma depois, faz uma fibra de emergência, mantém o cliente ativo e vai resolver. Na época da Copa, a gente fazia para os estádios, era quádrupla redundância. A gente tinha 2 redundâncias em cada rota para garantir que se teve um rompimento, o outro lado não caia. A gente podia ficar... Pode falar. Cara, parece que uma limitação grande para essa internet via satélite é a questão da distância, que dá um ping muito longo, né, e tal. Essa tecnologia nova da Tesla aí, do Starlink e tal, você acha que pode ser usado como um backbone aí no futuro para diminuir essa questão do físico? Legal, é uma pergunta interessante. Deixa eu voltar lá para a nossa figura. Porque a gente tem 2 soluções de um modo geral, 2 soluções de satélite completamente diferentes. O satélite da Telebrás, ele é geoestacionário, como o das grandes operadoras são. Ele fica a 36 mil quilômetros de distância da Terra. O que isso resulta? Em 350 ms de ping para subir e 350 ms de ping para descer, que não tem como diminuir, porque é o tempo que o sinal demora para bater no satélite e voltar. As soluções de constelações de satélite, como foi proposta pela StarX, e que está sendo discutido por outros, o que ela faz? Ela coloca satélites em baixa órbita, e qual que é o problema do satélite de baixa órbita? Ele não pode ficar parado, ele não consegue ficar parado, então ele está girando muito rápido. Então como é que você faz para atender a população toda? Você coloca muitos satélites. A expectativa da Starlink é 42 mil satélites, alguma coisa nessa faixa. Funciona, funciona. Você vai reduzir o ping para 15 a 20 ms, é o que eles disseram. Qual que é o problema? A gente coloca muito lixo no espaço. Então, assim, quanto mais constelações a gente colocar, mais difícil vai ser mandar coisa para fora e maior a chance de a gente ter um problema de colisão. Então, de ponto de vista de qualidade, é legal. Do ponto de vista de logística, a gente pode ter problema com isso num futuro breve, exatamente porque a gente está colocando muita coisa em uma órbita. Eles seguem um padrão, mas eles já tiveram não sei quantos que caíram ou por falha mecânica ou por ventos solares, que é uma coisa que é muito complicada, porque para quem mexe com telecom, principalmente satélite, a gente tem que estar acompanhando como é que é o status dos ventos solares, porque eles podem causar falha em equipamentos pequenos, como constelações pequenas, CubeSats, alguns experimentais, e ele causa perda de comunicação com os grandes. Normalmente é rápida, mas a gente tem que considerar essa criticidade. A minha preocupação não é o que a Tesla está fazendo, o que o Elon Musk está fazendo. A minha preocupação é que vai ter outros caras querendo atender o mesmo mercado. E aí a gente tem 42 mil, vai virar 80 mil, vai virar 160, e aí começa a ser muito perigoso. Tem um outro problema, e aí vai para a minha outra parte, que não é a minha parte profissional, é a parte de hobby. Eu tenho um telescópio, mentira, eu tenho 2 telescópios, eu estou montando um terceiro. Quanto mais objetos a gente tem em baixa órbita, maior é a poluição. Para pesquisa, usando telescópios profissionais, eles já falaram que 30% a 40% deles já estão sendo contaminados com satélites da constelação do Elon Musk. Então o problema é assim, a gente está colocando um monte de objetos que são brilhantes, que eles não conseguiram resolver até hoje, e que geram ruído de rádio na nossa orla. E aí isso vai começar a prejudicar as outras áreas.
É uma discussão, não tem uma resposta, não tem o que é melhor, o que é pior. Uma coisa que é interessante é que, assim, a fibra barateou muito nos últimos 12 anos. Então, assim, é muito mais fácil do que há 10 anos atrás, você atender uma região remota com cabo de fibra. E a fibra sempre vai ter uma qualidade maior do que qualquer outro meio de transmissão aberto. Então, talvez a ideia de você cobrir o planeta inteiro com um satélite não seja interessante, porque eu não tenho interesse no satélite, porque a qualidade e a velocidade dele não bate a velocidade que eu tenho hoje na minha conexão de casa. Então, ele vai atender regiões remotas, e aí para regiões remotas, se você não tem internet, você não está preocupado que o seu ping está em 700, você está preocupado que você não tem internet, você não tem acessibilidade. Então, talvez um meio termo seja a gente expandir essas redes de atendimento de todo mundo e se preocupar menos em fazer uma solução que é uma boa ideia, mas que vai trazer muitos problemas para a gente. Mais alguma pergunta de telecom? Rapidinho, que eles estão cortando meu tempo já. Oi? Sim, sim. A gente tem projetos para isso e a gente tem outros parceiros que trabalham nessa área e é a solução que eu acredito entregar fibra distribuída. Bom, eu agradeço pela atenção de vocês. Eu vou estar aqui pela campus, se alguém tiver alguma pergunta, quiser conversar, eu tô por aí. Deixa eu só colocar meu contato. Se alguém quiser entrar em contato também com a gente, perguntar o que a gente faz, o que a gente como empresa pública faz, a gente responde, a gente tira dúvidas e tudo mais. Obrigado pela atenção de vocês.